Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. Aula de número 42. Na aula de hoje, a gente vai definir as funções secante e cossecante, traçar seus gráficos e depois vamos fazer uma série de exemplos variados, né? Nós vamos traçar gráficos variados envolvendo as funções trigonométricas. Vamos então definir aqui a função secante, que é a função que associa a cada x a secante de x. E como a secante de x é o inverso do cosseno, então, obviamente, a gente vai ter que retirar os pontos onde o cosseno se anula. Então, o domínio D da função secante será o conjunto de todos os pontos de R, né, de todos os números reais, diferentes de π sobre 2 mais kπ, com o k variando no conjunto dos inteiros. Bom, a gente vai traçar o gráfico da secante baseado no gráfico do cosseno. Então, a gente vai fazer aqui o mesmo que a gente fez para a cotangente. A gente traçou o gráfico da cotangente inspirados no gráfico da tangente. E usando o fato da cotangente ser o inverso da tangente. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Traçar o gráfico da secante vista como o inverso do cosseno. E aí é aquela coisa, onde o cosseno é maior do que 1, a secante será menor do que 1. Entre 0 e 1, né? Mais especificamente. E onde a secante estiver, por exemplo, entre 0 e 1, a cossecante será maior do que 1. E de maneira análoga, a gente tira propriedades correspondentes à parte negativa, tá? Onde o cosseno é menor que menos 1, a secante está entre 0 e menos 1 e assim por diante. E outra coisa que a gente vai observar é que nos pontos onde o cosseno se anula, a secante vai convergir para mais ou menos infinito. Então, se o cosseno de x assumir valores próximos de zero positivo, então a secante vai para mais infinito. Se os valores do cosseno de x forem próximos de zero, porém negativo, a secante vai para menos infinito. Então, com base nessas duas informações, é possível você traçar o gráfico da secante a partir do gráfico do cosseno. Vamos, aqui ó, já tenho pronto o gráfico do cosseno de x, certo? Que é esse gráfico aí em vermelhinho. Tá? Então, esse gráfico vermelhinho representa o gráfico de y igual a cosseno de x. E eu vou traçar de verde o gráfico da secante de x. Neste gráfico do cosseno, eu tive o cuidado de traçar retas verticais passando pelos pontos onde o cosseno se anula, que são esses pontos aqui, ó, do eixo x, certo? π sobre 2, 3π sobre 2, etc. Então, em todos esses pontos onde o cosseno se anula, eu tracei retas verticais. Por quê? Porque eu sei que a secante vai explodir para mais ou menos infinito de maneira assintótica a essas retas. Da mesma forma que a gente viu lá, comportamento semelhante ao da cotangente, quando a gente traçou a cotangente em termos da tangente. Então, veja, aqui, ó, vamos olhar no intervalo, nesse intervalo aqui, ó, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, quando você pega os valores de x aqui, convergindo, por exemplo, para a direita de menos π sobre 2, as imagens estão convergindo para zero por cima, valores positivos. Então, a secante, que é o inverso disso, vão ser valores muito grandes, convergindo para mais infinito. Então, você vê que o gráfico da secante vai fazer isso aqui, ó. Você vê que no ponto zero, o cosseno vale 1 e, portanto, a secante também vai valer 1, porque o inverso de 1 é 1.
E quando você pega os valores de x entre 0 e π sobre 2, o cosseno ele decresce né? Quando você pega aqui, ó, os valores, quando você caminha de 0 para 1, olha as imagens do cosseno, elas vão decrescendo de 1 para 0, tá? Então, como o cosseno está entre 0 e 1, está menor do que 1, então a secante vai ser maior do que 1. E quando eu me aproximo cada vez mais de π sobre 2 pela esquerda, as imagens também vão se aproximando de 0 por cima. Então a secante volta a crescer, próximo aqui de π sobre 2, a secante volta a crescer para mais infinito. Então o gráfico da secante vai fazer isso aqui, ó. Vamos agora, entre esses dois valores aqui, ó, π sobre 2 e 3π sobre 2. Entre esses valores, a gente vê que o gráfico do cosseno está abaixo do eixo do x, ou seja, ele é negativo. Então, a secante também será negativa. Por exemplo, aqui no π, a gente sabe que o cosseno vale menos 1. Então, a secante, que é o inverso de menos 1, também ficará igual a menos 1. Quando eu estiver muito próximo de π sobre 2 pela direita, as imagens vão estar próximas de 0, porém abaixo de 0, ou seja, negativas. Então, o inverso vão estar grandes negativamente. Então, isso mostra que a secante próxima aqui de π sobre 2, ela vai estar indo em direção a menos infinito. Então, o gráfico da secante vai fazer isso aqui, ó. Ela vai em direção a menos infinito e é assintótica a essa reta vertical passando por π sobre 2. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Quando eu estiver pegando valores de x próximos de 3π sobre 2, o que você observa é que as imagens, de novo, vão estar próximas de 0, porém abaixo de 0. Então, o inverso disso vai estar indo para menos infinito. Então, isso mostra que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Bom, e aí as coisas vão se repetindo de maneira periódica, tá? Então, nas demais regiões, por exemplo, entre 3π sobre 2 e 5π sobre 2, de novo a secante vai fazer isso aqui, da mesma forma que a gente observou entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, com isso, você obtém em toda a região do domínio o gráfico da secante. Então, o que vocês estão vendo traçado de verdinho é o gráfico da secante de x. E a secante de x, ela é assintótica com todas as retas verticais, dadas por x igual a π sobre 2 mais kπ. Então, com isso, a gente finaliza aí o gráfico da secante de x. É claro que, da mesma forma que o cosseno é periódico, a secante também será periódica, claro. E, da mesma forma que o período do cosseno de x é 2π, o período da secante de x também será 2π. Tá? Então, o que você observa é que você tem parte do gráfico sendo replicado para produzir as demais partes do gráfico. Então, essa parte aqui representa o período da função, que é 2π. E a imagem? Pelo gráfico, você observa que a imagem da secante são todos os pontos que estão acima de 1 e abaixo de menos 1. Por quê? Porque a secante de x, você vê que o gráfico está exatamente nessa região, certo? A secante vai ser exatamente igual a 1 nesses pontos aqui, né? Ó, nos pontos onde o cosseno também é 1. E vai ser menos 1 nos pontos onde o cosseno também é menos 1. E nos demais pontos, ou ela vai ser estritamente maior que 1, ou estritamente menor que menos 1, como mostra o gráfico aí. Tá? Então, você vê que a imagem está nesse conjunto aí. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a secante de x ela é menor ou igual a menos 1, ou
maior ou igual a 1 para todo x. Que era de se esperar, né? Já que o cosseno está entre menos 1 e 1, o seu inverso vai estar no complementar, que é a direita de 1 ou a esquerda de menos 1. Vamos agora para a cossecante. A gente vai fazer de maneira estritamente análoga. Então, a cossecante é a função que associa x ao cossecante de x. E lembrando que, como a cossecante de x é o inverso do seno, então agora nós temos que tirar fora todos os pontos onde o seno se anula, que são os pontos da forma κπ com k pertencente a z. E aí, de novo, vamos obter o gráfico da cossecante a partir do gráfico do seno de x. E a construção vai ser bem similar à construção da secante. Está aí já preparadinho o gráfico do seno. E aí agora eu tive o cuidado de traçar as retas verticais passando pelos pontos x, onde o seno se anula, que são os pontos da forma κπ. Por que eu fiz isso? Porque nestes pontos a gente sabe que a cossecante vai explodir para mais ou menos infinito. Então, seguindo o mesmo raciocínio que a gente adotou lá, no caso da secante, usar o vermelho para representar o seno de x e vou usar a cor verde para representar a cossecante de x. Então, o gráfico da cossecante, seguindo o mesmo raciocínio adotado anteriormente, né? Próximo dos pontos onde o seno se anula, a cossecante vai para mais ou menos infinito. Então o gráfico vai ter um aspecto similar, que é esse aqui, ó. Tá? Vai estar para cima a parte do domínio onde o seno é positivo, fazendo a síntota com as retas x igual a κπ. E na parte onde o seno é negativo, a cossecante será negativa, convergindo menos infinito quando você se aproximar dos pontos onde o seno se anula. Okay? Então, com isso, você obtém o gráfico da cossecante de x. Da mesma forma que a gente viu que o seno é o cosseno transladado, tá? Nós ainda vamos falar sobre as translações na próxima aula, né? Depois dessa aula nós vamos falar sobre as translações. Lá a gente vai ver que o seno é uma translação do cosseno e vice-versa. Então, da mesma forma, a cossecante será uma translação da secante e vice-versa. Tá? Então, fazendo uma translação à direita ou à esquerda, se coincide um gráfico com o outro. Tá? E, de novo, você pode representar, você vê que a função cossecante é uma função periódica, também de período 2π. Da mesma forma que a secante, as imagens estão abaixo de menos 1 ou acima de 1. Essa parte do gráfico aqui é a parte que a gente identifica com o período, é a parte que é replicada de maneira indefinida para formar as demais partes do gráfico, associado ao período 2π. Então, com isso, a gente finaliza as funções trigonométricas. E agora vamos obter gráficos variados a partir de combinação dessas funções. Por exemplo, eu sei fazer o gráfico do seno de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, por exemplo, o seno de x por alguma constante. Por 2, por menos 3, 5, raiz de 3. E aí eu quero ver como que fica o gráfico para essa nova função. Tá? Quando você multiplica essas funções por constante, você obtém novas funções que a gente chama de ou reflexo, ou dilatação, ou contração. Então vamos ver isso direitinho através de exemplos. Vamos aí, esboçar o gráfico das funções a seguir. Eu quero o gráfico da função
menos seno de x. O exemplo 1 eu faço no sistema e o 2 e o 3 eu vou fazer no mesmo sistema, para vocês perceberem o efeito da multiplicação por constante. Para eu traçar o gráfico do menos seno de x, eu vou primeiro traçar o gráfico do seno, correspondente ao período 0, 2π. Agora eu vou traçar o gráfico do menos seno restrito a esse mesmo intervalo. Veja, o menos seno de x é o simétrico do seno de x. Entendeu? Então, quando o seno de x for positivo, o menos seno de x será negativo. Então, por exemplo, pega esse x aqui, ó. Para esse x, quem é o seno de x? Bate lá no gráfico, olha, o seno de x está aqui, ó. Tá esse ponto do eixo dos y. Então, o menos seno para o mesmo x, onde vai estar o menos seno de x? Bom, o menos seno de x vai estar na posição simétrica do seno de x, em relação à origem. Então, o menos seno de x vai passar nesse ponto aqui. Então, esse seria o gráfico de menos seno de x. Se você continua para todos os valores de x reais, então você vai ter a continuação do gráfico vermelho, que é o seno de x, e a continuação do gráfico do menos seno de x, que é o simétrico. Então está aí a construção do menos seno de x em relação ao seno de x. Então, toda vez que você pega uma função e multiplica por menos 1, isso acontece com qualquer função. Se você tem o gráfico de uma função f de x, o gráfico de menos f de x é o gráfico de f refletido em relação ao eixo do x. Tá? É a propriedade geométrica sobre o efeito de você multiplicar uma expressão por menos 1. Vamos agora traçar o gráfico do 2 cosseno de x e 1 meio de cosseno de x. Para traçar esses gráficos, eu vou usar como referência o cosseno de x. Vamos inicialmente fazer o gráfico para x entre 0 e 2π. Agora, vamos olhar para o 2 cosseno de x. O que você está fazendo? Quando você faz 2 vezes cosseno de x, você está multiplicando cada imagem cosseno de x por 2. Então, todas as imagens vão ficar multiplicadas por 2. Tá? Então, por exemplo, no ponto x igual a 0, eu sei que o cosseno de x vale 1. Então, 2 cosseno de x vai valer 2 vezes 1, que é 2. Então, eu sei que o 2 cosseno de x vai passar aqui, ó, nesse ponto. Então, esse ponto aqui, que está no ponto de ordenada 2, ele vai representar o ponto de 2 cosseno de x, do gráfico 2 cosseno de x, quando x é 0. Tá? Quando x for π sobre 2, o cosseno de x é 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Então, 2 cosseno de x também é 0 em π sobre 2. Então, o gráfico verde vai passar aqui, também, em 0. Quando o x for π, a gente sabe que o cosseno é menos 1. Então, 2 cosseno de x vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, o gráfico de 2 cosseno de x vai passar aqui por esse ponto. No ponto 3π sobre 2, como o cosseno é 0, então 2 vezes 0 é quanto? É 0. Então, 2 cosseno de x no 3π sobre 2 também é 0. E no 2π, a gente sabe que o cosseno vale 1 e o 2 cosseno de x, portanto, vai valer quanto? 2 vezes 1, portanto, 2 também. E todos esses valores, por exemplo, pega um x aqui entre 0 e π sobre 2, esse x. Olha onde está o cosseno de x. Está aqui, ó. O 2 cosseno de x vai ser o dobro dessa imagem. Então, se essa imagem aqui, se essa altura representa o cosseno de x, o dobro dela vai estar onde? Vai estar aqui assim, ó. Então, isso está mostrando o quê? Que o x, pelo 2 cosseno de x, vai aonde? Vai nesse ponto aqui. Agora, você vai fazer isso com todos os valores de x.
E aí quando você unir os pontos, por exemplo, pega esse x aqui, ó. Para esse x, a imagem do cosseno de x representa quem? Representa essa altura multiplicada por menos 1. É essa quantidade aqui abaixo do zero. Quando você multiplica por 2, você vai parar onde? Você vai parar aqui, ó. Você ultrapassa menos 1, né? Você vai parar aqui. Então, isso aqui vai representar a imagem de quem? Vai representar a imagem desse x aqui pela função 2 cosseno de x. Então, o que você vai observar é que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso para todos os valores de x, agora o 2 cosseno de x vai seguir a mesma tendência que a gente observou entre 0 e 2π. O 2 cosseno de x e o cosseno de x, eles vão se cruzar apenas nos pontos onde o cosseno é zero. Por quê? Porque os pontos onde o cosseno é zero, o 2 cosseno também é zero. Então, é como se você espichasse o gráfico do cosseno 2 unidades. Na verdade, uma unidade para cima, né? Porque entre 1 e 2 você está espichando comprimento de uma unidade. Então, é como se você fixasse o gráfico nos pontos onde a função corta o eixo do x, nas raízes, e fora das raízes é como se você espichasse o gráfico para cima e para baixo em uma unidade. Isso que você está fazendo é o que a gente chama de dilatação. Então, você está vendo aí a dilatação do gráfico cosseno de x, tá? Você está dilatando por 2. Você está multiplicando o cosseno de x por 2 unidades, né? Então, este gráfico aqui representa o gráfico de 2 cosseno de x. Vamos agora fazer o gráfico de 1/2 cosseno de x. Então, da mesma forma que você multiplicou todas as imagens do cosseno de x por 2, você vai agora multiplicar todas as imagens do cosseno de x por meio. Então, por exemplo, no ponto 0, a gente sabe que o cosseno vale quanto? O cosseno de x vale 1. Agora, quando você multiplica por 1/2 vezes cosseno de x, um ponto x igual a 0, vai ficar 1/2 vezes 1, que é 1/2. Então, eu vou pintar de azul o gráfico do 1/2 vezes cosseno de x. Então, o que isso vai acontecer? Você vai diminuir, você vai comprimir suas imagens. Se o cosseno de x está todo ele entre menos 1 e 1, então 1/2 do cosseno de x vai estar todo ele onde? Entre menos meio e meio. Entendeu? Então, por exemplo, no ponto x igual a 0, você vai estar onde? Aqui, ó, na metade. Nos pontos onde o cosseno é 0, 1/2 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Então, nos pontos onde o cosseno é 0, 1/2 cosseno de x também vai ser 0. Então, em todos esses pontos em que o cosseno encontra o eixo do x, o 1/2 cosseno de x também vai encontrar o eixo do x. Tá? Agora, por exemplo, aqui no π. No π o cosseno vale quanto? Vale menos 1. O 1/2 cosseno de x vai valer quanto? 1/2 vezes menos 1, que é menos meio. Então, você vê que no x igual a π, você vai estar aqui, ó. Tá? A mesma coisa, no 2π você vai estar no meio. Então, e se você fizer isso para todos os valores de x, o seu gráfico vai fazer isso aqui, ó. Então, você vê que 1/2 do cosseno de x, o que você fez? É como se você mantivesse fixos os pontos onde o cosseno se anula e fizesse um achatamento do gráfico com meia unidade, de meia unidade. Tá? Então, o gráfico vermelho, cosseno de x, que está confinado entre menos 1 e 1, quando você multiplica todo mundo por 1/2, você passa a confinar seu gráfico entre 1/2 e menos meio. A mesma coisa com o 2 cosseno de x. Ele passa a ficar confinado entre as retas y igual a 2 e y igual a menos 2. Tá? E para você
Então, esse gráfico azul aconteceu o que a gente chama de contração. Tá? O verde foi uma dilatação do gráfico cosseno de x. Né? Você vai ter uma dilatação quando a constante que multiplicar o cosseno de x for um número em módulo maior do que 1, e você vai ter uma contração quando a constante que você multiplicar o cosseno de x em módulo for menor do que 1. Eu estou falando em módulo porque eu poderia traçar o gráfico, por exemplo, de menos 2 cosseno de x, ou então de menos 1/2 cosseno de x. O menos 2 cosseno de x, como a gente viu agora há pouco, será o reflexo do 2 cosseno de x. Tá? Então, se você tem um gráfico do 2 cosseno de x, você tem um gráfico do menos 2 cosseno de x, que é o reflexo desse gráfico verde aí. Certo? Da mesma forma, se eu já tenho aqui o gráfico de 1/2 cosseno de x, então eu tenho também um gráfico de menos 1/2 cosseno de x. Por quê? É só você refletir 1/2 do cosseno de x em relação ao eixo do x, se você obtém o reflexo. Tá? E esses reflexos continuam representando, respectivamente, dilatação e contração. Tá? Então, em menos 2 cosseno de x, você continua tendo o quê? Uma dilatação. Você multiplicou agora o quê? Por menos 2. Mas por que é uma dilatação? Porque o módulo de menos 2 é um número maior do que 1. Por que o menos meio cosseno de x continua sendo uma contração do cosseno? Porque o módulo de menos meio é um número menor do que 1. Tá? Bom, e para você constatar isso algebricamente, é fácil também. Tá? Esse exemplo número 5, nós vamos fazer ele daqui a pouco. Só que eu preciso de espaço aqui, tá bom? Por exemplo, eu sei que o menos cosseno de x está entre 1 e menos 1, para todo x. Quando você multiplica esta equação por 2, nos três lados, como 2 é um número positivo, você não vai alterar a sua desigualdade. Então, você vai ter menos 2 menor ou igual a 2 cosseno de x menor ou igual a 2 para todo x em R. Então, isso confirma o que a gente viu lá no gráfico. O 2 cosseno de x, o gráfico de y igual a 2 cosseno de x, fica confinado entre as retas y igual a menos 2 e y igual a 2. Da mesma forma, se você multiplica a desigualdade original por 1/2, tá? Se você multiplica por 1/2, então isso vira o quê? Menos meio menor ou igual a 1/2 cosseno de x menor ou igual a 1/2. Então, o que você observa? Que o gráfico de y igual a 1/2 do cosseno de x, como a gente já esperava, ele fica confinado entre as retas y igual a menos meio e y igual a meio, que é o que a gente observa aqui. O gráfico do menos meio do cosseno de x, vamos desenhar aqui o gráfico do menos meio cosseno de x, vamos fazer de cor, fazer laranja. Então, o menos meio cosseno de x vai ser o reflexo do meio cosseno de x em relação ao eixo dos x. Então, o gráfico é só refletir, vai dar isso aqui, ó. Esse gráfico em laranja que você está vendo é o gráfico menos 1/2 cosseno de x. E o que você observa é que ele também está confinado entre as retas y igual a menos meio e y igual a meio. Tá? E isso por quê? Então, se você multiplica cosseno de x em ambos os lados por menos meio, como o menos meio agora é negativo, então você tem que lembrar de inverter o sinal das desigualdades. Então, menos meio vezes menos 1 dá meio. Como você está multiplicando por menos meio, então esse sinal inverte. Aqui dentro ficou menos meio cosseno de x. Aqui inverte, porque você está multiplicando por negativo, e aqui virou menos meio. Ou seja, o menos meio do cosseno de x também está entre menos meio e meio. Por isso que quando você considera y igual a alfa seno de x, ou y igual a alfa cosseno de x, tá? Então o que você observa é que, tá? Então,
as funções alfa seno de x e alfa cosseno de x, elas ficam ambas limitadas entre os números menos módulo de alfa e mais módulo de alfa. Eu pus o módulo para você colocar os dois casos numa mesma desigualdade para representar ambos os casos, alfa maior do que zero e alfa menor que zero. Então você coloca assim, botando um módulo no alfa. Tá? Então vamos agora ver o que acontece quando a gente insere o módulo nas funções trigonométricas. Módulo de funções trigonométricas. Tá? Vou abreviar por FT. Por exemplo, suponha que eu queira traçar o gráfico f de x igual ao módulo do seno de x. De novo, a gente vai usar o seno de x como parâmetro, para a gente poder esboçar o gráfico do módulo do seno de x. F de x, que é o módulo do seno de x, pela definição de módulo, o que isso significa? Que o módulo do seno de x vai ser o próprio seno de x quando o seno de x for aonde? For o quê? Maior ou igual a zero. E vai ser menos o seno de x quando o seno de x for menor do que zero. Então, você vai pegar agora o gráfico do seno de x. Nas regiões em que o seno for positivo, o módulo vai ser o próprio seno de x. Então, o gráfico não vai mudar. Agora, nas regiões do domínio onde o seno for negativo, o módulo vai ser menos o seno. Então, ali você vai ter que fazer o reflexo. Então, é simples assim, gente. Não tem mistério. Tá? Repetindo. Nos pontos do domínio onde o seno for maior ou igual a zero, o módulo de seno é o próprio seno. Então, não mexe. É o mesmo gráfico ali naquela região. Agora, nos pontos do domínio onde o seno for negativo, como é que você vai saber se o seno é negativo? Se o gráfico está abaixo do eixo do x. Então, o módulo do seno vai ser menos o seno de x. Então, naquela região onde o gráfico do seno está abaixo do eixo do x, o módulo do seno vai ser menos seno. Então, você vai refletir o gráfico, no caso, em relação ao eixo do x. Então, vamos pegar aqui, de novo, o gráfico do seno. Inicialmente entre 0 e 2π. Agora vamos fazer o gráfico do módulo do seno de x. O de vermelhinho é o seno. Agora eu quero o módulo, então vai ser de cor verde. Então, está lá na definição. Onde o seno for positivo, você vê que nessa parte aqui do domínio de 0 a π, o gráfico do seno está acima do eixo do x. Então, nessa parte aqui, o módulo do seno é o próprio seno. Então, o gráfico do módulo de seno vai coincidir com o gráfico do seno nessa parte. Então, aqui você vai pintar também de verdinho. Vai ser vermelho e verde, tá? Agora, vamos olhar aqui na parte entre π e 2π. Nessa região do domínio, você vê que o gráfico do seno está onde? Está abaixo do eixo do x, indicando, portanto, que aqui o seno é negativo. Então, se aqui o seno de x é negativo, o módulo do seno de x vai ser menos o seno de x, que vira positivo. Então, isso significa o quê? Que nessa região, o módulo vai ser o reflexo do seno, porque é menos o seno. Então, o gráfico do módulo aqui vai ter que ser para cima também. Então, ficou assim, ó, o gráfico do módulo do seno de x. Você vê que o gráfico verde, ele está todo acima do eixo do x. Ou seja, ele é sempre positivo. Claro, né? Afinal de contas, o módulo é sempre positivo. Bom, se você continua com o gráfico do seno, se você estende para outros pontos do domínio, como é que vai ficar o módulo do seno de x? Bom, é só fazer isso. Onde é negativo, você reflete. Então, nessa região aqui, você reflete.
Aqui coincide, aqui você reflete, e por aí vai. Com isso você observa o quê? Que o gráfico do seno de x, em módulo do seno de x, ele faz isso, ó. E claro, você vê que ele está todo entre 0 e 1, né? Só que 0 menor ou igual ao módulo, isso é óbvio. Então você pode omitir essa informação aqui, ó. Tá? Essa informação você não precisa escrever, porque o módulo a gente sabe, ele é sempre o quê? Maior ou igual a 0. Então, em outras palavras, o que você está dizendo? Que o módulo do seno de x é menor ou igual a 1 para todo x. Agora você é capaz de traçar o gráfico do módulo do cosseno de x, do módulo de 1/2 vezes cosseno de x, tá? O módulo da secante, o módulo da cossecante. Agora, com esse conceito, você é capaz de traçar o gráfico do módulo de qualquer função trigonométrica. Módulo de 3 seno de x. Como é que é o gráfico disso? Então, você sabe como é o gráfico do 3 seno de x, né? É o seno de x espichado até a altura 3. Suponha que aqui, em vermelhinho, seja o gráfico do seno. Então, a gente sabe que o 3 seno de x está confinado entre menos 3 e 3. Da parte x positivo. Vocês completam depois com a parte x negativa. Agora, o que eu quero? O módulo de 3 seno de x. Então, é só você rebater as partes do gráfico que estão abaixo do eixo x, você rebate para cima. Então, o gráfico azul vai ficar assim, ó. E aí eu deixo para vocês fazerem a parte negativa, que é de maneira, é uma extensão. Tá bom? Bom, então a próxima aula a gente vai falar da alteração da frequência e das translações. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.